Mateus capítulo 5, versículos 11 a 16. Mateus 5, 11 a 16. Acompanhe comigo, por favor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor, o peso da responsabilidade de expor a palavra de Teu Filho é muito grande. Nos sentimos incapazes e temerosos. Por isso, ó Deus, atenda ao anseio do nosso coração e soberanamente, Santo Espírito do Senhor, fale ao nosso coração. Não me deixe, ó Deus, de forma alguma, expor aquilo que eu quero expor, falar aquilo que eu quero falar, mas que, ó Deus, o Teu Santo Espírito conduza toda a linha de raciocínio, para que a interpretação não seja forjada, que ela seja real e verdadeira, e que Ele mesmo aplique ao meu e aos nossos corações a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Os nossos jovens escolhem anualmente um tema, e o tema anual dos jovens é Jovens que Brilham à Luz de Cristo. Eu não sei, com certeza já pensaram nisso, mas eu gostaria que vocês repensassem a seriedade dessa afirmação. Jovens que brilham à luz de Cristo. Eu estava preparando esse sermão durante a semana e como é sério o tema sal e luz. A nossa responsabilidade como cristão. Eu não estou dizendo, irmãos, de vir ao templo normalmente, alguns mais vezes, outros só aos domingos, por algumas razões. Eu não estou dizendo de batizar-se numa igreja e fazer parte daquela igreja como um membro da igreja visível, e no caso aqui, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não estou dizendo de você vestir uma camisa que estampe um versículo bíblico dizendo que Jesus é o seu Senhor, ou que Ele é o único caminho que leva ao céu, ou que carrega a logomarca da sua denominação. Eu estou dizendo da seriedade de realmente ser sal e ser luz neste mundo, como um jovem. E aí enquadro todas as pessoas, porque nós somos regenerados, e sendo então regenerados, gerados novamente, todos nós nos tornamos jovens, até mesmo no próprio espírito de fazer a obra do Senhor, porque aquele que faz a obra do Senhor com amor, mesmo já mais cansado, é revigorado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Há poucos dias, presenciei um vídeo de um quarteto, o quarteto mais velho do mundo,
e o tenor tem 93 anos de vida. Fiel ao Senhor. E canta com vigor. Parece que tem 35, a idade da mocidade. Eu quero, neste momento, trabalhar o seguinte tema com os irmãos. No mundo, porém diferente do mundo, para a glória de Deus. Vou repetir. Nosso tema de hoje. No mundo, porém diferente do mundo, para a glória de Deus. Se tem algo que é esplêndido, é ver a maneira como Jesus conversava, como ele ensinava, como ele falava do reino de Deus de uma maneira tão simples, porém tão profunda. Também é maravilhoso ver a maneira como ele destaca a necessidade de cada servo de Deus se entregar plenamente à missão evangelística de ser um servo real, verdadeiro do Senhor. Como ele trata a questão do amor de Deus como algo esplêndido, transformador, que vai motivar jovens, adultos, e agora então voltando, adolescentes e também crianças, a viver uma vida totalmente diferente, que se torna, de certa forma, pelo mundo, incompreensível. Jesus ensina isso. E aqui ele vai falar sobre as bem-aventuranças, e ele usa logo em seguida duas metáforas, o sal e a luz, para chegar à conclusão da existência da igreja ou do povo de Deus. Nós vivemos neste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós precisamos ter neste mundo uma vida totalmente diferenciada. E para mostrar a este mundo o que é ser sal e o que é ser luz, são necessários alguns princípios básicos para a nossa vida. E nós vamos entender isso a partir do versículo 11, quando Jesus vai dizer: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Jesus está dizendo, ensinando, informando e exigindo para o seu povo que a vida de cada cristão tem que ser contida no propósito de Deus, de tal maneira que ele seja facilmente identificado em meio à multidão. Volto a falar, não por dizer sou crente, não por usar um uniforme de crente, não por usar uma estampa de crente, mas a expressão aqui usada é justamente um diferencial que é regozijo na tribulação. Se você observar os versículos 11 e 12, versículos 11 e 12, você encontra que aquele que sofre por mentira do mundo, por injúria, este deve se regozijar, porque ele é bem-aventurado. E quando você pensa nessa questão, a minha vida, regozijando-me em meio às tribulações, ela tem que anunciar para este mundo que o tesouro que enche o meu coração não é um tesouro material, não é um tesouro aqui da terra, porque o meu tesouro é imensamente superior a tudo aquilo que há na terra: popularidade, riqueza, prazeres. E aí você começa a viver uma vida que, no momento de dificuldade e de grandes problemas, você carrega a afeição da felicidade que reina no seu coração, mostrando ao mundo que o seu tesouro está no céu e ali no céu. A vida
quando vivida na presença de Deus, sendo sal e sendo luz, levará as pessoas deste mundo que não conhecem o Evangelho a questionar algumas coisas importantes. Por exemplo, ele olha para a vida do crente e diz: ele tem motivo suficiente para sair do casamento, tem motivo suficiente para sair da igreja, tem motivo suficiente para sair dos negócios, tem motivo suficiente para sair de outros relacionamentos e situações que sempre estão colocando, pressionando, denegrindo, mas ele responde a tudo isso com uma conduta diferenciada, radiante da certeza, da convicção daquilo que ele tem, que o espera. Porque a promessa do Evangelho é para aquele que está em Jesus, ninguém, nada neste mundo, tira-lhe a bênção da promessa de salvação. E por isso ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É por isso que aos Romanos, no capítulo 8, nós encontramos Paulo dizendo que as tribulações, e ele então enumera várias, ele fecha então com a morte: nem a morte poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí o cristão, ele vive em meio ao choro, mesmo que as lágrimas venham, mesmo que o sofrimento o assole, ele tem uma motivação para permanecer ali, naquele lugar que Deus o colocou, da maneira como Deus o colocou, suportando as pressões externas e, por que não dizer também, as internas, em nome de Jesus, brilhando a luz de Cristo, para que as pessoas olhem e digam: este realmente, o tesouro dele é Jesus. Porque existe uma incoerência na maioria chamada igreja, nos seus membros, quando nós anunciamos que Jesus é o nosso Senhor, e na oração o presbítero Hudson ainda fazia menção, ser servo, ser escravo, mas na verdade nós muitas vezes não queremos o Jesus como Senhor, Senhor enquanto Ele nos atende. Nós escrevemos sobre as Sagradas Escrituras neste domingo, para este domingo, e para pensar está justamente essa questão. A palavra de Deus só tem sentido real na minha vida quando toda a sua essência faz parte da direção da minha vida, e não simplesmente aquilo que me agrada nela. Então, para brilhar a luz de Cristo, para ser sal, para salgar o mundo, é necessário enfrentar com fidelidade a Jesus, enfrentar os ataques, as perseguições, as injúrias, as mentiras, com alegria. Porque quem direciona a sua alegria, quem encapa o seu coração para a felicidade, é justamente a certeza, a convicção do sacrifício perfeito de Cristo e do conduzir para o céu, conduzir-se em Cristo, assegurado, sabendo já o resultado. Por isso, nós precisamos manter essa alegria, impulsionar no nosso coração que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós somos diferentes deste mundo. Eu preciso encher o meu coração disso para suportar nesses momentos de tribulação que assolam a nossa vida. Outro princípio muito importante dentro deste propósito de estar no mundo, porém diferente do mundo e para a glória de Deus, dentro do aspecto sal e luz, está justamente na questão da necessidade de se viver aquilo que Deus requer, não de forma medíocre, não de forma passiva ou até escondida. Porque
todo aquele que é nascido de Deus, ele é chamado, não é um convite, é chamado e ordenado para fazer a diferença. Por isso ele diz nos versículos 13 até o versículo 15, ele vai dizer: vós sois a luz, o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E agora ele vai falar duas coisas importantes, é que o sal, se ele não cumprir a sua função, ele é descartado, ele não tem valor. Então, para ser um cristão verdadeiro, valoroso nos princípios de Deus, eu preciso fazer cumprir a minha função de cristão. E para isso, ele aponta duas coisas ou melhor, nós apontamos duas coisas dentro da metáfora sal. Primeiro, a questão do sabor. O sal, ele faz toda a diferença na refeição. O sal, ele é facilmente apresentado, ele é facilmente detectado, e também o excesso ou a ausência também são detectados. Então, quando ele está chamando para o cristão e falando, vós sois o sal da terra, ele está dizendo o seguinte: nós precisamos ser detectados neste mundo como alguém que apresenta um sabor, não um sabor diferente daquilo que é Cristo, fora de Cristo, para que não haja pressão alta, e nem também sem o sabor, para que a comida não fique, então, com dificuldade de ser ingerida. Mas no modelo de Cristo, oferecendo um sabor, porque na verdade, quando nós olhamos para este mundo tenebroso, nós perdemos a vontade de viver. Ouvindo uma reportagem, eu fiquei mais ainda desanimado de ouvir reportagens ou de ver reportagens. Enquanto o nosso Brasil passa nessa briga com respeito a se aposenta com 95, ou 100, ou 105, ou essa briga toda, havia lá no pacote das propostas uma proposta para que os presidentes da República tornassem, então, senadores vitalícios. Uma vez que foi presidente da República, então partiria então como senador vitalício. É uma incoerência, isso é imoral e isso tira o sabor da vida brasileira. E a igreja tem que entrar como sal para mostrar a este mundo que, embora muitas das nossas lideranças estão totalmente fora do propósito, e aí agora eu entro, muitas igrejas também estão simplesmente assaltando os seus fiéis. Nós precisamos mostrar que o nosso bem, que o nosso dinheiro, que o nosso sustento, ele é ofertado, ele é dado a nós, melhor dizendo, para abençoar vidas. E aí para investimentos de vidas que estão precisando, e não só na sustentação, mas na formação. A igreja precisa ter esse sabor, revitalizar este povo desesperançoso. Mas também ele tem a outra função do sal, é a perseverança, preservação do alimento. A igreja precisa fazer a diferença. E se tem algo que me assusta, é ver Cariacica como uma das cidades que mais tem evangélicos e ser uma das mais violentas. E aí eu fico preocupado porque onde está a preservação? Onde nós estamos juntos aqui fazendo realmente a diferença? Quando nós estamos entrando e falando para o mundo, existe sim um povo diferente, este povo é o povo de Deus, este povo não é violento, este povo não mexe com a usura, este povo não mexe, e começar a viver isto. Brilhar à luz de Cristo é também semelhante.
Porque enquanto o sal, ele vai então dar sabor e vai preservar o alimento, a luz também tem dois pontos importantes. Ela é referência, aquele que está na escuridão, a primeira coisa que ele faz é olhar para onde tem uma luz, e aí ele vai ser, pela própria natureza, atraído por esta luz, em muitos casos. Ele vai ser algo que vai chamar a atenção, não por si só, mas pela luz que irradia do seu coração. E aí então vem também no testemunho, no caráter, na maneira de ser do dia a dia. Mas também esta luz, além de apontar-se como referência e dizer, olhem para mim, também essa luz tem a responsabilidade de manifestar o que está ao seu redor. E aí entra a responsabilidade da igreja de apontar não só dentro do seu meio, ou do meio dos membros da igreja, não apenas o seu bairro, mas também em todas as áreas, justamente o que é verdadeiro para uma sociedade melhor, que adora a Deus, que serve a Deus. Então a igreja tem a responsabilidade de brilhar esta luz, não como uma luz que fica lá no alqueire. Um alqueire é um caixote de medida. Então Jesus está falando assim, acende-se uma candeia, uma lamparina, uma lanterna, mas você não coloca ela debaixo de um caixote para que ela clareie só o caixote, mas você coloca ela num lugar alto para que ela ilumine toda a casa. Também a cidade construída sobre a montanha, ela vai brilhar muito mais e vai ser vista por todas as pessoas. Nós, como cristãos, precisamos influenciar. É muito triste quando nós perdemos este poder de influência. E quando nós chegamos, já não há mais respeito com a sua pessoa, não por causa aqui do versículo 11, mentindo ou desrespeitarem, mas por se tornar igual. Spurgeon foi muito claro quando ele disse, dentro da mensagem da palavra de Deus, que o evangelho não é você ganhar, você não chama a atenção das outras pessoas por ser igual, mas é por ser diferente. Quem está nas trevas precisa ver a luz, e a luz de Jesus. Então o sal e a luz têm essa finalidade, e você e eu não podemos viver ocultamente. Como pessoas que, não, sou crente sim. Ou nem falo nada para não dar problema. Aí alguém começa a falar algo totalmente contrário à palavra de Deus, e você fica em silêncio. A pessoa chama para fazer algo que não dá certo, não é de acordo com a palavra de Deus, e nós ficamos quietos. Nós não fomos chamados para isso. Paul Washer fala sobre o maior pecado dos pastores é a autopreservação. É justamente não querer se envolver. É justamente querer ser popular. Quer ser amigo de todo mundo. Quem é amigo de todo mundo só pode ser hipócrita. Nós somos chamados para brilhar essa luz de Cristo. E se não brilharmos, e se não salgarmos, nós somos descartados. Descartados por Deus. E aí entra o terceiro princípio aqui, que é a base de toda essa exposição. No mundo, diferente do mundo, para a glória de Deus. Então, brilhar e salgar dentro de um contexto de uma felicidade, mostrando ao mundo que você tem um tesouro maior, que é Cristo Jesus, só tem uma finalidade. A finalidade principal não é a sua e a minha salvação. A finalidade principal é a glória de Deus. Olha o que ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Eu tenho um pouco de medo
Quando nós começamos a receber a glória. Nossa, que pastor! Olha que mocidade! Olha que igreja! Essa sim está fazendo. E às vezes Deus fica de fora. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque a finalidade da minha fidelidade na tribulação e de confrontar o pecado é manifestar a glória de Deus. É aí então que volto ao início, olhando diz, por que você é diferente? Você tem todas as razões para pecar, tem todas as razões para ir embora de casa, tem todas as razões para entrar num vício, tem todas as razões para dar calote dos outros, tem todas as razões para a prática da sensualidade, tem todas as razões para mentir. E você não mente, você não adultera, você não se sensualiza, você não fala mentira, você paga os seus impostos, você se mantém fiel no seu casamento, você respeita os seus pais, vocês respeitam o filho ou os filhos. Por que isto? É porque o nosso tesouro está nos céus. E é esse tesouro que molda a nossa vida. E é isso que as pessoas vão dizer, só pode ter Jesus nessa vida. Só pode ter Deus nessa vida. Porque o jeito de agir manifesta, cheira, ou exala, melhor dizendo, exala o perfume de Cristo. É como se o mundo passasse e aqueles que são eleitos vão sentir e dizer assim, opa, tem um cheirinho de salvação para mim. E aqueles que não são vão dizer assim, passa de reto, porque não dá para mim não. É isso que Paulo fala aos Coríntios. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que são salvos, então cheiro para a vida, como naqueles que se pedem, cheiro para a morte. É por isso que muitas vezes você não consegue manter uma amizade com o ímpio, porque o papo dele, as ações dele, são ações e papos que não condizem com a sua vida. Como é que eu vou ter uma amizade, como é que eu vou ter um relacionamento amigável, de um bate-papo, de algo muito íntimo com alguém que só fala coisas que não, conversações torpes? Pessoas que só incentivam ao erro. Eu não tenho papo para essas pessoas. Me lembro uma vez, eu estava no estabelecimento, e sempre que me encontrava com aquele moço, a gente conversava sobre Bíblia, como sempre faço. E aí nós estávamos falando sobre Bíblia, e a esposa dele, que também trabalha no estabelecimento, estava lá calada, não falava. E nós estávamos conversando sobre a vida de Jesus, a vida dos profetas e tudo mais, e ela calada. E de repente chegou alguém e solicitou que ele, eu posso pregar aqui esse cartaz? E quando ela abriu o cartaz, anunciava assim, uma festa tal, na cidade tal, vizinha, estará presente Sérgio Reis. Aí ela puxou o assunto com o camarada e começou a falar sobre Sérgio Reis, sobre as músicas do Sérgio Reis, sobre a música. E para Sérgio Reis, ela tinha assunto. Para Jesus, ela não tinha assunto. É por isso que não dá, porque muitas pessoas estão nas trevas e luz e trevas não se casam. Porque quando você chega, manifestando de forma diferente, com alegria no Senhor, Deus é glorificado. De que forma Deus é glorificado? De duas formas. Deus é glorificado quando Ele manifesta o seu poder em juízo. Ele falou isso a respeito de Faraó. Ele diz, manifestarei o meu poder em Faraó. Serei glorificado em Faraó. Tudo no Brasil, que parece um dos países mais desorganizados que há no mundo, não fugiu ao controle de Deus. E mesmo as piores práticas servirão para a glória de Deus, porque quando Deus manifestar o seu juízo, estas pessoas, esses agentes da besta, serão então
condenados, e Deus será glorificado. Todos terão que se curvar diante do Supremo Juiz e terão que confessar Jesus, embora tarde demais, embora estarão sendo lançados no inferno, mas glorificarão o Senhor. E tem o outro lado disso, é justamente olhar para a vida como a minha vida, imperfeita, e que, quando olho a grandeza desse evangelho, fico com medo de expô-lo pela minha fragilidade. Olhar para a sua vida e olhar para tantas outras vidas e saber que Jesus pode entrar no coração, pode transformar, pode regenerar, nova vida. E aí então, aquele que amava a prática do adultério, aquele que amava a prática dos vícios, aquele que amava a prática de uma vida totalmente dissoluta, agora abomina tais atos, mesmo que ainda tenha pequenas quedas, mas não quer mais permanecer nesta vida. Aquele que antes vivia cercado por mulheres, esbanjando-se na sensualidade, uma vez regenerado, ele vai chorar aos pés do Senhor e vai agora ter uma nova vida na presença de Deus. E aí, a glória de Deus é reconhecida. Deus é glorificado, porque só Deus pode dar uma vida, e não só Deus pode dar também uma nova vida. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se alguém está vendo a sua vida e a minha vida e não está glorificando a Deus, nós temos um perigo aí na nossa vida. Talvez nós não estamos sendo referências como luz e nem aquele que aponta o pecado e corrige. Nós não estamos sendo nem saborosos e nem preservadores. Porque às vezes, no momento de tribulação, nós murmuramos, nós xingamos, nós brigamos com Deus, brigamos com os outros, e às vezes não entendemos e não oramos como Jesus disse: pobre coitados, não sabem o que fazem. Precisamos sim saber que o que determina a nossa vida é justamente esse regozijo nessa promessa de Deus de vida e vida eterna. E que somos então injuriados, porque quando nós queremos viver piedosamente, nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos. Aí você tem a obrigação de viver piedosamente para apontar o caminho a esta geração pervertida. Ao contrário do que eu tenho ouvido, geração de adoradores, eu estou muito mais preocupado, porque nós temos uma geração muito mais pecaminosa do que outras gerações que passaram. E aí então, nesta vida, as pessoas verão os meus atos e estarão dizendo: Jesus reina nesta vida. É assim que você brilha. Este é o milagre de sal e luz. É assim que você salga. É assim que você brilha. Mocidade, Deus abençoe. Salgue este mundo. Brilhe a luz de Cristo. Amados irmãos, salguemos este mundo. Brilhemos a luz de Cristo dia após dia, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Deus nos abençoe. Amém.